Donald Trump venceu as eleições nos Estados Unidos. Foi uma vitória que ultrapassou muitas previsões que eram feitas antes da abertura das urnas. Trump conseguiu, depois de muitos anos, um feito eleitoral, de não apenas garantir maioria de delegados, que esses sim vão eleger o presidente para os Estados Unidos. Aliás, se você não sabe disso, que na verdade as eleições para os Estados Unidos para presidente não são eleições diretas, quer dizer que você não assistiu meu vídeo anterior, então você provavelmente não segue aqui a página, não segue o canal e corre o risco de ficar falando besteira por aí, mas você ainda tem tempo de resolver isso. Segue aqui, eu sou Thiago Ávila, internacionalista, e vou ficar muito feliz de ter você nessa comunidade. Mas voltando ao feito, Donald Trump conseguiu maioria não apenas no colégio eleitoral, mas conseguiu maioria também no voto popular. Maioria entre os votantes, porque a maioria da população ou estava entre os que não votaram ou que votaram em outros candidatos. Ainda é maioria a população que não votou em Trump. Mas entre os votantes, Trump conseguiu uma maioria significativa. E mais, além da maioria de delegados no colégio eleitoral, a maioria de votantes no voto popular, Trump também conseguiu a maioria no Senado e tudo está caminhando para consolidar também uma maioria na Câmara, portanto uma maioria absoluta para governar. Ele chega de volta ao poder com sede de vingança e no seu discurso da vitória ele já falou que vai levar de volta a América para uma era de ouro. Mas o que é essa era de ouro que ele quer dizer? Eu separei aqui os 8 elementos fundamentais que marcam esse projeto político que chega ao poder e os efeitos que ele tem sobre a população de lá, mas também de todo o resto do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vamos lá? A primeira coisa, é um governo dos bilionários para os bilionários. Eles financiaram muito pesadamente a campanha de Donald Trump. Só o Elon Musk, por exemplo, doava todo dia $1 milhão para as pessoas se inscreverem nas listas de sorteio dele e para ele conseguir mala direta, contatos, base de dados para fazer o seu trabalho. Inclusive, a sua plataforma Twitter foi bem decisiva também nesse processo de arregimentação de votos para Trump. Só que bilionário ele não doa, bilionário faz investimento. E agora eles vão cobrar. Cobrar em desonerações, isenções de impostos, em benefícios diretos do Estado para suas empresas, porque essa história de que os bilionários não querem intervenção do Estado na economia, isso é mentira, é só quando é política para a população pobre, mas quando é para os super ricos, eles querem que o Estado injete todo o dinheiro neles. Então a gente pode esperar um período de cada vez mais priorização dos bilionários na política econômica do país. De fato, eles são os grandes vencedores dessas eleições, mas tem mais. Um segundo aspecto desse projeto político que a gente pode esperar para o próximo período é um aumento severo da destruição ambiental. Trump é um dos maiores inimigos do meio ambiente da história. Ele é responsável por ter tirado os Estados Unidos dos acordos de Paris, que tentavam deter o caos climático, e ele é um aliado de primeira hora, articulado com a indústria do carvão, do óleo e gás, dos combustíveis fósseis. E ele não tem compromisso nenhum com o futuro do planeta, com as futuras gerações. Aliás, quem conhece a mentalidade de Trump sabe muito bem que ele não tem compromisso nem com quem está vivo hoje, quem dirá com quem vai vir depois. Então essa é uma das mais significativas derrotas para aquelas pessoas que defendem a luta contra o desastre ambiental planetário, para deter o caos climático que já causa tantas vítimas hoje, não no futuro, hoje mesmo. E a gente sabe muito bem quem é que sofre mais. São as pessoas mais precarizadas, os animais não humanos e o restante da natureza. Infelizmente, essa eleição aponta para uma piora nesse quadro, mas ainda tem mais. A terceira coisa para esperar é um ataque intenso às maiorias sociais. E por que eu chamo de maiorias sociais? Porque se a gente for colocar mulheres, negros, LGBTQIAPN+, população migrante, isso é muito mais do que a maioria da população. E esses setores sempre foram muito atacados pela extrema-direita, que se ancora no racismo, no machismo, numa ideia de supremacia branca, no preconceito, na xenofobia. Trump já anunciava e vai implementar ataques a esses setores, com deportações em massa, com fechamento de fronteiras. Então a gente pode esperar um período muito difícil. A quarta coisa que a gente pode esperar são mais ataques a movimentos, a ativistas e a organizações. Trump odeia qualquer forma de organização social que questione o sistema atual. Ele odeia sindicatos, odeia movimento estudantil, odeia coletivos, qualquer forma de questionamento desse sistema. E ele prometeu atacar e reprimir esses setores. Então a gente pode esperar um momento de acirramento da luta de classes, mas um momento que vai demandar muita responsabilidade. As organizações vão ter o desafio de lutar num período de crise ainda maior e em condições bastante desfavoráveis. Mas ainda tem mais. A quinta coisa é que nós podemos esperar mais tentativas de golpes e desestabilização na América Latina. Trump pensa a América Latina como seu quintal. E ele já anunciou, e no seu governo anterior, executou essa prática de muito mais força para tentar controlar todos os governos do nosso continente. A gente pode esperar para o próximo período um ataque severo a locais que já estão sob tentativa de golpe muito direta, como Colômbia, de Gustavo Petro, como Honduras, de Xiomara, como Cuba, como Venezuela, e a pressão no geral sobre todos os países, inclusive sobre o nosso, sendo que o nosso governo muitas vezes já fica com a faca no pescoço da pressão desses setores, né? Daqueles que estão no andar de cima, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos. Esse processo vai piorar ainda mais e vai se acirrar ainda mais. Não estava fácil antes, vai ser mais difícil ainda agora, mas o pior é que ainda tem mais.
A sexta coisa que a gente pode esperar é um aumento severo da pressão sobre a China. O Trump não é o maior fã dos Estados Unidos se dividindo em vários frontes de batalha pelo mundo. Não é que ele seja contra as guerras, pelo contrário, e provavelmente o complexo industrial militar, a indústria armamentista, vai manter ele em todos esses frontes, independente do que ele diga. Mas o que Trump quer mesmo, estrategicamente, é focar todas as suas energias contra a China. Ele vê a China como o arqui-inimigo dos Estados Unidos, o único país com potência, com força e com projeto de sociedade e ideais diferentes para se contrapor ao imperialismo estadunidense. Então a gente pode esperar muitas medidas de ataque à China, principalmente comerciais, tentando bloquear os impactos da nova Rota da Seda, dos BRICS, da Organização de Cooperação de Xangai, tentando fechar de todas as formas os mercados do Ocidente para as mercadorias chinesas. Essa batalha vai definir o futuro do mundo, se a gente vai transicionar para um futuro mundo multipolar ou se a gente vai se manter como é desde o fim da Guerra Fria, um mundo unipolar, liderado por uma única classe dominante ali que está no andar de cima da pirâmide social dos Estados Unidos, mantendo o mundo todo sob uma hegemonia capitalista e imperialista. É isso que está em jogo nessa batalha e é isso que a gente vai ver se acirrar no próximo período. Mas ainda tem mais. A sétima coisa é que a gente pode esperar um aumento severo do autoritarismo. Trump nunca quis jogar dentro das 4 linhas. Ele sabe muito bem que o seu projeto de poder é incompatível com qualquer ideia de respeito às instituições. Então ele tende a ser ainda mais agressivo nesse mandato. E agora ele vem com sede de vingança. Então não é exagero, não é alarmismo, não é irresponsabilidade política avaliar que talvez a gente esteja entrando em um período como foi na Alemanha na década de 30 do século passado, quando Hitler ascendeu ao poder pelas eleições e que de lá nunca mais saiu no seu projeto odioso e autoritário, que só foi interrompido pela derrota da Alemanha nazista na Segunda Guerra Mundial. Isso é a história que vai dizer o desenvolvimento das lutas que vão acontecer nesse período, que vão apontar se a gente vai seguir esse caminho ou não. Mas tem mais. A oitava coisa é que nós podemos esperar um fortalecimento muito grande da extrema-direita no próximo período. Benjamin Netanyahu, Vladimir Zelensky, Jair Bolsonaro, todos foram felicitar Trump pela vitória. Eduardo Bolsonaro, inclusive, estava no QG de apuração de Donald Trump na noite da vitória. Esse efeito tende a ser devastador para os povos do mundo que tem agora na presidência da principal potência imperial do nosso tempo um grande impulsionador desse projeto que quer promover cada vez mais exploração, cada vez mais opressões, cada vez mais destruição da natureza. Infelizmente, esse setor sai vitorioso desse processo. Em síntese, o que aconteceu nos Estados Unidos foi uma imensa derrota para os povos. Quanto mais à extrema-direita o mundo vai, mais odioso, mais perigoso ele fica. E eu não falo isso só por falar, eu nunca fui um mero comentarista de política internacional. Eu sei que uma vitória de Donald Trump significa mais mortes, significa batalhas mais duras e sacrifícios ainda maiores de nós que queremos transformar esse mundo. E não é exagero falar isso, é algo muito concreto. Quem acompanha aqui há mais anos sabe muito bem quantas vezes eu fui preso durante o governo Bolsonaro lutando para defender direitos. E quantas pessoas morreram defendendo esses direitos sociais nas cidades, no campo e nas florestas. Mas não me leva a mal, quando eu digo que foi uma derrota dos povos, não quer dizer que se houvesse uma vitória do Partido Democrata, teria sido uma vitória para os povos. A verdade é que ambos os partidos ali atuam dentro do espectro da direita e defendem o sistema imperialista, embora tenham nuances diferentes. A extrema-direita republicana defende suas políticas de ódio e dominação de forma muito mais escancarada, sem nenhum pudor, enquanto a direita liberal-democrata cria uma série de distrações e pequenos gestos para iludir uma base social popular de que não defendem, na verdade, o mesmo projeto de um sistema imperialista, só com características e narrativas diferentes, para o fim praticamente o mesmo, e por isso que perdeu a eleição, inclusive. Os democratas perderam o voto e o respeito das maiorias sociais, perpetrando um genocídio contra o povo palestino, por exemplo, e executando um projeto cada vez mais próximo da extrema-direita republicana. E aí não dá para culpar os movimentos sociais e os povos em luta dos Estados Unidos contra o genocídio por não votar em Kamala Harris, sendo que quem tem que ser culpado é justamente Kamala Harris por estar executando o genocídio. Os Estados Unidos precisam viver um novo momento de reorganização política, só que vai ser um período muito difícil. As contradições desse sistema terrível que a gente vive tendem a se acirrar ainda mais. E vai demandar de nós muita força, muita responsabilidade, muita vontade coletiva de fazer diferente. Eu trago essa análise muito concreta e franca e, portanto, pessimista da situação atual, não é para você se desesperar, não. Os povos do mundo têm mais força que qualquer projeto autoritário e de ódio, mas essa força ela só se manifesta verdadeiramente a partir da coletividade. Então é um momento importante para a gente juntar as nossas forças para essa grande batalha do nosso tempo e que a gente tem sim condições de vencer. É um momento de se organizar, é um momento de estudar, é um momento de colocar em prática o seu desejo concreto de mudança desse mundo. Um primeiro gesto para isso é que a gente semeie informação livre, então te peço que você leve adiante a mensagem desse vídeo. Nós vamos vencer. Nós estamos juntos, um grande abraço e vamos embora transformar esse mundo.